te roubarem nada. Às vezes a gente está aqui, mas aí alguma coisa que tem que fazer na segunda-feira fica vindo, bombardeando. Mantenha sua mente cativa a esse propósito. Você veio e você vai aproveitar. Tem pessoas que vieram de muito longe, saíram, fizeram uma opção de estar hoje aqui, e Deus tem algo para falar com o seu coração. Nós temos a grata satisfação de estar com o Manuel Dias, um dos nossos diretores, uma pessoa muito querida de todo o ministério. E é uma grande honra ter você conosco, Maneco. Não é mais uma agenda da igreja, é uma agenda extraordinária, uma agenda muito especial. E a gente abre o nosso coração e a gente quer que você se sinta completamente à vontade. Venha ministrar a palavra. Dá uma salva de palmas para ele ficar tímido. Aleluia! O modo avião, gente, é porque a gente vai para as alturas mesmo, amém? Nós somos chamados para o alto. Estamos agora debaixo dessa vida de disciplina, como Paulo diz em Colossenses. Pensai nas coisas do alto, nas coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus, amém? Então temos um tempo muito precioso nessa manhã. Que prazer rever alguns irmãos de Angola, a irmã Margarida, o nosso amado irmão Moisés, outros irmãos. E é um prazer grande, pastor Isaac, estar aqui pela segunda vez. Né? Tive há 2 anos e um quebrado aí, antes do casamento. Olha, já vim com esposa, com filho. Olha como Deus abençoa, né? Esposa linda, um filho lindão, maravilhoso, gostoso. E temos um tempo maravilhoso nessa manhã para deixar que a palavra de Deus nos conduza àquele lugar que Deus tem para nós. Irmãos, a renovação da mente é algo muito poderoso. E quando não fazemos isso, nós perdemos, saímos no prejuízo. Paulo disse que Deus quer que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade, é porque a verdade produz algo em nós. A verdade nos faz acessar Deus e faz com que os céus se derramem sobre nossas vidas. Nós não estamos rastejando nessa vida. Nós agora estamos em Cristo Jesus. Eu lembro há 18, 20 anos atrás, eu ouvi essa frase assim: não estou em crise, estou em Cristo. Você pode dizer isso comigo? Não estou em crise, estou em Cristo. O mundo capenga numa decadência, mas nós que estamos cada dia mais crescendo na comunhão com Deus, pelo contrário, estamos sendo renovados, fortalecidos, experimentando cada dia mais a própria glória de Deus, porque para isso Ele nos destinou. Sabe, irmãos, hoje nós estamos vestidos com roupas bonitas, maravilhosas, está todo mundo elegante aqui, mas originalmente Deus, quando criou o homem no jardim do Éden, a Bíblia diz no Salmo 8 que Deus vestiu o homem com sua glória. Não éramos para estar vestidos com essas vestes. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para estar vestido com a própria glória. A glória de Deus. E há um poder, há algo tremendo nisso. E quando começamos a estudar a Bíblia, entendemos que a queda ou o pecado de Adão fez com que o homem perdesse a glória. Mas eu tenho boas novas, porque o Evangelho são boas notícias. Através da morte de Cristo, redentiva, da obra, do preço que Ele pagou na cruz do Calvário, nós estamos sendo restituídos a essa própria glória de Deus. Diga comigo, eu vou experimentar a glória de Deus. Para que eu não fique apenas falando minhas palavras, mesmo inspirados pela Bíblia, vamos conferir na palavra de Deus. Abre comigo em Romanos, no capítulo 8. Pai, nós te damos graças nessa manhã por abertura de olhos, por entendimento, compreensão espiritual, discernimento, porque sei, Senhor, que situações serão revertidas na vida dos meus irmãos. Sei que o Senhor não nos plantou, Senhor, nesta vida, neste planeta, apenas para passarmos o tempo. Mas eu declaro que cada um de nós vai experimentar e manifestar a Tua glória nesta vida. Como o Senhor disse, Senhor, para Abraão, sê tu uma bênção. Nós vamos nos levantar acima das circunstâncias, vamos experimentar a tua glória, a tua bênção e vamos ser abençoadores, em nome de Jesus. Aleluia. Você está aí comigo em Romanos, no capítulo 8. Veja comigo, diz assim, só localizar aqui o versículo.
Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Fala comigo, glória revelada em nós. Verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Que coisa tremenda! Paulo, pelo Espírito de Deus, ele movido pela consciência, pela percepção de entender que pessoas ainda estavam crescendo em Cristo, ele desafiou aquelas pessoas a olhar mais além, a ser um povo de visão. E ele disse: irmãos, nós temos que entender a glória que há de ser revelada em nós. Mesmo vivendo pressões, tribulações, sofrimentos no tempo presente, nós somos destinados à glória. Se eu pudesse colocar um título, seria Destinados à Glória. Porque a palavra dá testemunho disso. Somos destinados à glória, restituídos àquilo que foi perdido. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, e eu quero que você abra lá comigo, diz algo muito interessante. E não dá para a gente expor verdades da palavra de Deus de uma forma completa, mas essa restauração da glória é um tema que vocês vão ter daqui para frente, numa matéria chamada Escatologia, ou os finais dos tempos. O programa de Deus é que nós vamos experimentar a glória que foi perdida. É tremendo termos um entendimento disso. Para o futuro, vamos experimentar a glória que foi perdida no Éden. E o que você tem aí em Eclesiastes, no capítulo 1, que eu pedi para você abrir, diz exatamente isso. Lá no verso 9, diz assim: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Agora há pouco eu disse para você que, olha para cá, no início da criação da história da humanidade, quando Deus cria o homem, sua imagem e semelhança, Deus prepara um corpo para o homem se ergue debaixo da própria palavra de Deus. A Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente, e Deus coloca o homem para governar a terra, para que ele se tornasse rei, autoridade. A Bíblia diz em Salmos 8 que Deus o coroou com glória e com honra. Pensa comigo, irmãos. Ainda temos no mundo, principalmente aqui em Europa, em África, em alguns lugares, que ainda tem monarquias, reinos. Quando alguém é coroado com uma coroa de ouro e pedras preciosas. Deus poderia ter coroado o homem no Éden com ouro e pedras preciosas. Mas ele disse, mesmo ele sendo dono do ouro e da prata, mas ele disse, não, eu vou coroar o homem com um pouco da minha glória. E tirou algo dele mesmo e coroou o homem com glória. E estamos vendo Paulo dizendo, em Romanos no capítulo 8, que estamos sendo restaurados. A manifestação dos filhos de Deus é agora nós aprendermos a entender essa glória e manifestarmos, mesmo antes dessa restauração completa e futura que há de ser. Como nós lemos em Eclesiastes 1:8, e eu vou repetir, o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. O que é que foi? O homem foi vestido de glória.
Graças a Deus aí, essas grifes maravilhosas, essas roupas lindas, as mulheres mais ainda, né? Mas sabe, irmãos, quando houver a restauração de todas as coisas no futuro, nada disso vai ter valor. Nós vamos experimentar ser revestidos com a glória. E sabe o que a Bíblia diz em Daniel, no capítulo 12? Abre lá comigo. Diz que os justos resplandecerão. Porque, irmãos, fomos destinados a esse resplendor, a essa experiência com a própria glória de Deus. Veja comigo aí na sua Bíblia, em Daniel, capítulo 12. Daniel, pelo Espírito de Deus e apontando para os últimos dias, como um profeta dos últimos dias, ele disse algo interessante. Veja comigo, Daniel, capítulo 12, só localizar aqui o versículo. Verso 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Paulo, quando ele está a falar em 1 Coríntios, no capítulo 15, sobre a ressurreição, quem sabe que um dia aqui vamos ressuscitar para a imortalidade? Ele diz que na ressurreição, cada um de nós vai ter uma própria glória, como as estrelas. Já Daniel diz aqui que os justos resplandecerão, e eles serão como astros. Aqueles que conduzem a justiça, eles serão como o fulgor do firmamento, vai ter uma glória. O que é que Deus fez em nós em Cristo Jesus? Agora que estamos reconciliados, nós podemos experimentar a própria glória de Deus. É isso que Paulo ensina em Coríntios, no capítulo 3, que agora na comunhão, na face de Cristo, somos transformados de glória em glória. Agora é interessante que ele diz que esses serão sábios e eles vão conduzir pessoas à justiça. Por quê? Os sermos tocados com a glória de Deus, diz em Eclesiastes no capítulo 8, que vamos ter a sabedoria de Deus em nossas vidas. Quando o diabo ele obscurece para que estejamos presos e cativos aos rudimentos desse mundo, quando experimentamos o Espírito Santo, a palavra, a reconciliação, nós vamos experimentar o conhecimento que liberta. E como Paulo disse, há uma liberdade para os filhos de Deus. Eu sei que cada um de nós aqui tem uma medida de conhecimento, de estatura, de crescimento diante de Deus, um crescimento espiritual. Mas temos um alvo para chegar, aquela medida onde nós vamos experimentar a glória de Deus em nossas vidas. E não apenas como uma promessa futura, mas como uma experiência ainda aqui no presente. Eu sei que o que era no passado há de ser no futuro. Quando Jesus voltar, vai ter o arrebatamento, vamos experimentar novos corpos, vamos ser revestidos de glória, já não vamos precisar dessas roupas bonitas, porque vamos para uma superior. Diga para alguém perto de você, diga assim, o nosso futuro é glorioso. Amém? É o que a Bíblia nos promete. Está lá em 1 Coríntios 15, se você puder ler hoje à tarde, você vai ficar impactado. Vamos alcançar a incorruptibilidade. E como o livro de Eclesiastes disse, o que era é o que há de ser no futuro. Só que, irmãos, uma vida de fé vai fazer com que você não espere o futuro chegar para você experimentar. Diga comigo, uma vida de fé vai trazer a manifestação da glória para o presente. Eu sempre digo, pensando nessas coisas, que, vamos lá, vai ter um grande banquete hoje à noite. E o banquete é 8 horas da noite, a programação do banquete. Mesas maravilhosas, comidas gostosas. Mas aí
você tem que esperar da meia-noite para experimentar aquele grande banquete. Mas pense comigo, se você tem uma amizade com a pessoa que cuida da cozinha, você pode ter um acesso, um favor com aquela pessoa, e ela vai deixar você experimentar aqueles quitutes. Antes de todo mundo, antes das 8 horas. Sabe de uma coisa, irmãos? Nós temos intimidade com os céus. E nós vamos experimentar aquilo que Deus tem reservado como a manifestação da sua glória em várias formas, antes de esperarmos ou de acontecer aquilo que a Bíblia chama do último dia, ou milênio, ou tempo que Deus há de restaurar todas as coisas. Diga comigo, uma vida de fé e de intimidade, diga assim, vai atrair a manifestação da glória de Deus para a minha vida. Quando você vai ler os evangelhos, por onde Jesus passava, ele manifestava a glória do Pai. De várias formas, com curas, revelando o perdão de Deus, transmitindo graça, aliviando o sofrimento das pessoas, dando descanso, dando paz. Mas houve momentos que eu diria que foram ímpares. Por exemplo, quando ele subiu no monte da transfiguração, ele adorou tanto o Pai que o seu rosto resplandeceu. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Único Filho. Só que quando lemos em Romanos 8, diz que agora os filhos também vão manifestar a glória. Não era só Jesus que era para fazer isso nos seus dias aqui na terra, mas cada filho agora que nasce para Deus, vamos crescer no Espírito, vamos crescer na palavra, vamos crescer na comunhão, vamos crescer na intimidade, e vai chegar um momento, irmãos, que a glória de Deus vai ser vista nas nossas vidas, nas nossas famílias, tudo que puser a mão vai prosperar, vamos declarar palavras para as pessoas, elas vão ser curadas, vão ser restauradas, vão encontrar a paz de Deus, vão experimentar o favor, a graça e a glória de Deus. Vai chegar dias, irmãos, que vamos ter tanta revelação da glória de Deus, que vamos chegar em lugares e o Espírito de Deus vai ser derramado, e pessoas vão ser tocadas, e a escravidão das pessoas do pecado e sofrimentos vai ser vencido pela manifestação da glória e do conhecimento de Deus. Diga comigo, eu estou crescendo diante de Deus. Abre comigo a tua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, verso 14. Oh, aleluia. Enquanto você está meditando e abrindo sua Bíblia, diga comigo, Senhor, nós amamos a tua palavra. Sabe, irmãos, em 1 Pedro capítulo 2 diz que já temos experimentado a bondade de Deus. Mas sabe que ele não se cansa de revelar a sua bondade? Não só foi com perdão de pecados. Quando Jesus manifestou-se para Paulo, disse para ele, olha, você vai anunciar aos gentios o perdão de pecados e você também vai anunciar que eles têm uma herança em mim. Tem muita gente que fica para receber de Deus somente o perdão de pecados e já acha que é bom demais. Mas Jesus disse que nós temos uma herança para possuir. Eu quero te dizer que a bondade de Deus não só se revelou quando você entendeu o perdão dos pecados. Tem mais coisa para você experimentar da bondade, da glória de Deus, do favor de Deus em Cristo Jesus, que já se manifestou para nós. Olha o que diz Abacuque capítulo 2, verso 14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Eu já vi ênfases simplesmente de dizer que a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Já seria muito bom. Imagina, toda a humanidade vai acontecer isso, porque a Bíblia diz, toda a humanidade conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus. Irmão, já seria tremendo. Mas Deus acrescentou o detalhe que não vamos experimentar somente o conhecimento da palavra. Ele disse que nós iríamos ter uma experiência e conhecer a glória. A glória que foi perdida, que Adão perdeu na queda, que Moisés, no monte, quando ele subiu para estabelecer a aliança com Deus, em Êxodo capítulo 24, Deus o chama, ele passa 6 dias contemplando a nuvem, a presença do Senhor. E no 7º dia Deus diz, vem cá Moisés. Ele adentra para aquela nuvem e ele teve uma experiência com a glória. E a Bíblia diz que a glória era como um fogo líquido. E ele experimentou a glória e quando ele desceu entre o povo, os hebreus, ele teve que colocar um lenço na sua face, porque aquela glória que ele viu ficou impregnada no seu rosto e as pessoas não podiam olhar para Moisés, porque resplandecia. Sabe de uma coisa? Na nova aliança, Jesus abriu um caminho pelo seu corpo, pela sua carne e pelo seu sangue. Temos agora acesso ao Deus da glória. E não somente um, como era Moisés nos seus dias, mas Deus chama todos os filhos a experimentarem e de glória em glória serem transformados na face de Cristo. Sem véu. Moisés colocava o véu, era o mediador da velha aliança. Por quê? Os hebreus não eram nascidos de novo para experimentar a glória. Mas agora Cristo na nova aliança, ele não precisa colocar véu, ele resplandece com a face, porque os filhos agora podem experimentar a glória perdida, porque nascemos de novo, estamos agora sendo restaurados àquilo que foi perdido. Nessa glória tem ressurreição, tem cura, tem paz, tem revelação de quem Deus é, do seu próprio poder, do seu próprio caráter. Por isso que quando Jesus chegava em qualquer lugar que ele fosse, nas aldeias, no caminho, com pessoas individualmente, com multidões, quando ele operava no Espírito, as pessoas tinham um contato, uma experiência com a atmosfera da glória de Deus e eram atraídas para Deus. Sabe de uma coisa, você vai ficar tão cheio do conhecimento da glória de Deus, que pessoas vão ser atraídas para você. Eu me lembro em 1997, um homem chamado Brad Fluke no Brasil, ele ministrou em vários lugares e passou uma semana na cidade de Aracaju, uma conferência com várias denominações, num ginásio, um lugar muito grande. E eu fui passar aquela semana lá. E eu lembro uma quinta ou sexta-feira de manhã, ele estava ministrando sobre cura. A unção entrava naquele lugar, que pessoas ficavam embriagadas, restaurações de ouro pipocavam assim, pessoas com problemas dentários, e uma obturação de ouro, restaurações de ouro, vinha, prata e outros metais. Pessoas eram curadas. Mas eu lembro de uma situação bem especial, que uma mulher estava na fila de cura, ela entrou, estava na fila de cura, e ela recebeu uma imposição de mãos daquele homem. Quando ela recebeu a imposição de mãos, ela colocou a mão no pescoço e começou a gritar, cadê meu caroço que estava aqui? E ela disse, eu não sei o que foi, mas eu estava passando aqui na rua, por lado de fora do estádio, e uma força me empurrou para dentro. Eu não sei por que eu estou aqui, que lugar é esse? Quem são vocês?
E foram explicar que ela tinha sido curada, que era o poder de Deus. Ela não entendia. E ela querendo de volta o caroço. Cadê meu caroço? Ela ainda não tinha entendido, né, que tinha recebido uma cura. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu comecei a pensar naquele dia, naquelas coisas, e disse, Senhor, eu quero o que esse homem tem. Quando o pastor Bud ouvi pelas primeiras vezes, eu disse, eu quero o que esse homem tem. E passou algum tempo, eu me lembro, 2003, eu fui pregar na igreja em Campina Grande, e eram 2 cultos. Entre um culto e outro, tinha um intervalo pequeno. Naquela tarde que eu ministrei os 2 cultos, lá pelas 2, 3 da tarde, eu tive uma visão. E naquela visão eu vi como uma imagem de escultura sendo prostrada, sendo dominada e vencida. Uma nuvem colocava ela para baixo. Ou uma idolatria sendo vencida. Entende o que eu estou falando? E eu pensei, eu digo, Senhor, o que se dará? Mas fiquei tranquilo. Ministrei no primeiro culto, fiquei alerta, não aconteceu nada. Entre o primeiro culto e o segundo culto, tinha um período lá de 20, 30 minutos. Tinha uma sala reservada para quem ministrava, para dar uma descansada, beber uma aguinha. Eu não fui. Eu decidi ficar ali, conversando com os irmãos do louvor. Entrava uma pessoa, outra conversava. Daqui a pouco, eu estou de costas, uma senhora bate aqui no meu ombro. Eu digo, boa noite, diga minha senhora. Ela é uma jovem. Ela disse, eu estava passando aqui em frente e algo me atraiu para vir falar com você. Eu estava indo para outra igreja aqui em frente. E ela disse, algo me atraiu. Eu estou doente, estou muito doente. Vim do interior fazer tratamento durante essa semana aqui. E o médico disse que eu estou muito adoentada. Você pode orar por mim? E eu olhei e lembrei da visão. Eu digo, posso. Mas a senhora poderia ouvir a palavra por uns 40, 50 minutos e no fim eu orar? Ela, posso. E a sobrinha dela já ia embora, seguindo o caminho. E eu disse, por que você não fica com sua tia? E ela disse, tá bem, ficaram as 2. Eu preguei a palavra. No fim eu fiz um apelo para receber Jesus. Quem veio para frente? Aquelas 2, a sobrinha e aquela senhora, aquelas 2 mulheres. No momento da oração para a cura, ela veio para frente. E oramos por ela. E passou-se, quando foi na terça, na quinta-feira no culto da igreja, eu vejo aquela mulher entrando com um semblante diferente. Ela estava com uma cor diferente no domingo. Na quinta-feira ela entra e disse, eu voltei para o médico, ele disse que eu estou completamente curado, eu posso voltar para a minha cidade. E eu disse, olha, a senhora precisa de uma Bíblia, vá na sua cidade para uma igreja que prega a palavra de Deus. Eu lembro que eu dei para ela aquele livro Crescendo Espiritualmente. Se a senhora não lê, peça para a sua sobrinha ler para a senhora, ou alguém que saiba ler esse livro para a senhora. A senhora precisa agora permanecer nos caminhos de Deus. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu não sou mais especial do que você, não. Diante de Deus, todos nós somos filhos. Eu apenas estou entendendo, quero te puxar para entender que nós somos filhos, chamados para experimentar a glória de Deus e para viver uma liberdade onde os rudimentos desse mundo, os problemas desse mundo não nos dominam, as aflições deste mundo não nos vencem, os sofrimentos desse mundo não nos vencem, eles até existem. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci. Como ele venceu? Uma vida de fé, uma vida de conhecimento da palavra, uma vida de conhecimento da própria glória de Deus. Sabe de uma coisa? Ser filho de Deus, para muitos, né, essa coisa de buscar a Deus, de religião, é algo desprezível. Tem gente que tem até vergonha.
Mas deixa eu te dizer, irmãos, ser filho de Deus te coloca numa classe superior, que anda acima das circunstâncias. Precisamos de experiências com a glória de Deus. Eu declaro que você que entrou nesse lugar aqui, eu não sei qual circunstância está assolando sua vida, mas a palavra da fé, ela está bem perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a sua boca você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, assim se fará com você. Porque não andamos já pelas coisas que se veem, mas pelas que não se veem. Não andamos pelas coisas temporais, mas pelas eternas. Pela consciência de um Deus que nos faz experimentar o seu próprio poder nesta vida. E podemos controlar circunstâncias mediante a autoridade do nome de Jesus. Mediante a palavra que sai da nossa boca, porque Ele nos constituiu como reis para vivermos em vida, na vida do Espírito, para dominarmos as circunstâncias como filhos de Deus, carregando agora a própria glória de Deus. Eu sei que muitos vivem na esperança de uma glória futura. Mas quando você vai ver Paulo, ele falava da glória futura. Mas ele também falava de uma glória presente. Hoje, agora. E ela vem mediante o conhecimento. Lá em Atos, capítulo 26, Paulo dizia, eu queria que vocês todos fossem como eu sou, ou o que eu alcancei. O crescimento, a maturidade. Irmão, não deixe uma mente limitada a te aprisionar. Eu nunca vou alcançar essas coisas. Deixa eu te dizer, se você nasceu de novo, você já entrou no reino de Deus. Você não está batalhando para entrar, você já entrou. O que precisamos? Crescer no entendimento de como as coisas no reino, elas operam. Diga comigo, eu sou destinado à glória. Diga, Portugal vai se encher do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Sabe de uma coisa? Você vai ser um desses canais que vai ter os céus abertos sobre você, mas onde você passar, rios de águas vivas vão fluir de você. Esse conhecimento não é uma seita secreta onde a gente fica apenas guardado dentro de 4 paredes. Não, estamos sendo fortalecidos porque onde você passar, essas águas vão fluir de você. Os rios de águas vivas vão fluir de dentro de você. Mas eu sou tímido. Deixa eu te dizer, uma santa ousadia nascida do próprio Espírito que habita em você vai lhe dar uma coragem incomum que você vai dizer, meu Deus, não sou eu. E você vai reconhecer, não sou eu mesmo. É Deus que está em mim, que está a conduzir os meus passos. Aleluia. Abre comigo o Salmo 90. Quem é filho aqui? Somos filhos. Aleluia. O Salmo 90, curiosamente, a gente pensa que todos os salmos são de Davi, ou da equipe de Davi, Asaf, Emã, Jedutum e outros, mas não. O título do Salmo 90 na minha Bíblia diz Salmo de Moisés. Amém? Olha o que diz, eu vou direto ao assunto, olha o que diz o verso 16. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim. Confirma a obra das nossas mãos.
Olha que sabedoria Deus deu a Moisés quando ele escreveu esse salmo. Olha para mim que interessante. No Velho Testamento, poucos viram a glória. Moisés, Davi viu alguma coisa da glória de Deus. Foram poucos profetas, poucos homens no Velho Testamento que tiveram um vislumbre. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Foram poucos, porque eles ousaram ir além dos demais. Se eu fosse você, eu me indignava com a minha experiência com Deus e ousava ir além. Sai da mediocridade. Provoca os céus. Seja daquelas pessoas que nunca desistem. Não se aquiete, não se acomode. Ah, não está acontecendo nada, nada vai acontecer. Deixa eu te dizer, existe um caminho quando nos submetemos a Deus. A Bíblia diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. E Ele, ao seu tempo, nos exaltará. Existem dimensões para serem experimentadas. Se eu fosse você, eu seria mais intenso, mais persistente. Existem lugares em Deus que está bem perto de você e às vezes você desiste faltando poucos metros. Diga comigo, eu não vou desistir. Moisés disse, aos teus servos, tu mostra tuas obras. É maravilhoso ver um milagre? É. É maravilhoso ver uma intervenção de Deus onde Ele prover algo? É. É maravilhoso ver uma cura, uma situação sendo mudada? É. Os filhos de Israel, eles viram as obras de Deus. Viram o mar se abrir, o maná cair do céu, as codornizes virem eles se alimentarem no deserto. 40 anos viram as roupas crescerem, a criança crescia, a roupa crescia junto. 40 anos a sandália crescer e não se desgastar. Está na Bíblia. Não estou inventando, não. De dia um calor insuportável. Vinha uma nuvem com ar-condicionado refrigerando. De noite um frio tremendo. E aí vinha uma coluna de fogo e aquecia. Eles viram ou não viram as obras? Viram. Mas os filhos, eles não veem somente as obras. Deixa eu te dizer, você vai ver grandes obras de Deus. Mas não somente as obras. Você vai ter uma experiência de ver a glória. Moisés viu a glória no monte. Depois viu a glória, a Shekinah, dentro do Santo dos Santos, ele e Arão. Ele falava com Deus, e a voz de Deus, daquela nuvem luminosa, se manifestava a Moisés. Nós somos chamados à glória, onde Jesus é o único mediador, Ele e o Pai são um. Ele disse, aquele que vê a mim, vê o Pai. Onde nós vamos mergulhar no próprio Deus. Onde as palavras de Deus vão estar tão firmes dentro de nós, que vai se cumprir o que Jesus disse, se vocês permanecerem nas minhas palavras, eu e o Pai viremos e nos manifestaremos a você. Por que temos que colocar a palavra de Deus no nosso coração, irmãos? Porque é essa rendição à palavra que vai nos fazer experimentar o próprio Deus. É uma demonstração de que queremos conhecê-lo mais e mais. Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
como a alva é certa, assim virá a chuva temporânea a serôdia. É pela persistência que vamos ter um mergulho nas dimensões do Espírito. O Espírito vai ser derramado sobre nós. Abre comigo o livro de Hebreus no capítulo 6. Ahá. Ore, vá salareme kuntum brastiquias. Obrigado, Senhor. Ele está dizendo, eu estou vos atraindo para mim mesmo, com cordas de amor. Obrigado. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Só adora o Senhor alguns segundos. Eu vou voltar para a palavra, mas adora Ele. Há momentos que temos que discernir, que temos que adorá-lo. Sofrende casti combra navastiquias. Mamantre suliri deves que terias. No rosto tu frende gastias. Para o lugar da comunhão, onde estamos face a face contigo, tu nos chamas, Senhor. Corovosca tremendere celerianas. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Julgos estão sendo quebrados. Estruturas de raciocínio estão sendo vencidas pela verdade. O medo de obedecer a Deus, influências que te impediam de obedecer a Deus, elas estão sendo destruídas, porque Ele diz que Ele é fogo consumidor. Há pessoas que estão experimentando o calor da própria presença de Deus como algo queimando você por dentro. Não tenha medo. Porque é impossível falarmos da sua presença e sua glória e Ele não se demonstrar. Doce Espírito. Aleluia. Te amamos. Fala para Ele que você o ama. Fala para Ele, Senhor, eu te amo. Amém. Você está em Hebreus 6? Diga, Senhor, eu amo tua palavra. Vamos ler Hebreus 6 a partir do verso... Eu quero voltar a alguns versículos. Verso 11 de Hebreus 5. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Capítulo 6, 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é
perfeito. Diga comigo, vamos alcançar a perfeição. Veja que ele diz que é fruto de uma persistência para com a palavra de Deus. Começamos com o leite da palavra, mas temos que entrar no alimento sólido. Ele falou aqui que pessoas precisam voltar para o leite, mas outras já podem avançar do leite. Eu entendo que vocês já podem avançar do leite. Deus não me inspiraria a falar de uma palavra mais pesada, mais sólida como glória, se vocês já não pudessem começar a perceber isso. Olha o que ele diz ainda no verso 6. Deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Agora olha o 4 e o 5, que é onde eu quero chegar. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Eu quero ficar com você no verso 4 e 5. Olha o que ele diz. Os que experimentaram ser iluminados. Quem aqui já entende que você tem sido iluminado no seu coração? As trevas já não estão em você. Lá em 2 Coríntios 4 diz que a palavra resplandeceu nos nossos corações e Deus mesmo agora habita em nós. Diga comigo, Deus habita em mim. Depois ele diz, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Veja que no crescimento espiritual você é iluminado, você participa, experimenta o dom e participa do Espírito Santo, não é verdade? Mas ele vai para o capítulo 5, para o verso 5 e diz, provaram a boa palavra de Deus, saiu do leite, começa a crescer, começa a discernir Deus, discernir o bem do mal, discernir o bem, escolher Deus e as coisas de Deus. Quem tem provado da boa palavra de Deus aqui? Diga, e eu estou crescendo. Mas olha a última coisa que ele diz. E os poderes do mundo vindouro. Que mundo vindouro é esse? A glória existia no passado. Estamos agora vivendo um tempo de restauração, a era da igreja, onde a palavra está sendo pregada, estamos crescendo espiritualmente e tem destinado para nós uma glória futura. Só que o escritor de Hebreus diz que fomos iluminados, experimentamos o dom celestial, experimentamos o Espírito Santo, a boa palavra, mas se nós decidirmos crescer nesta vida, eu não preciso experimentar o milênio para ter uma experiência com a glória. Eu vou experimentar os poderes do mundo vindouro no presente. E não é para alguns especiais. Não é para Benny Hinn apenas. Não é para Kenneth Hagin. Não é para outros que operam nos dons. Não é para os pastores nem pregadores que vêm para cá. Deixa eu te dizer. Essa é uma promessa para os filhos de Deus. Agora, os que crescem, os que saem do leite, que avançam na palavra, e chega um momento que você avança tanto na palavra, que você vai conhecer o Deus que concedeu a palavra. E você vai experimentar Ele mesmo, a glória dEle, os poderes do mundo vindouro.
Os 3 anos e meio de ministério aqui na terra de Jesus, o que era? Ele manifestando os poderes do mundo vindouro. Presença do Pai, o perdão, a vitória sobre o pecado, curas, milagres, os demônios sendo submetidos. Não dá tempo de expor tudo aqui, mas se você for estudar sobre o milênio, sabe o que vai acontecer no milênio? Satanás é preso por 1000 anos, aprisionado. Mas os que andam em fé e cresceram na palavra, experimentam o benefício do milênio, em que Satanás é aprisionado por 1000 anos antes do milênio chegar. Eu experimento aqui. Satanás querendo trabalhar comigo, e porque eu experimento os poderes do mundo vindouro, ele já está debaixo dos meus pés agora. Pergunta para mim, diga, outro benefício do milênio. Não tem doença no milênio. Não tem doença no milênio. A Bíblia diz que a maldição é tirada da terra. Agora, se eu ficar só no leito da palavra, eu vou experimentar umas besteirinhas. Mas se eu avanço na palavra, se eu vou além, eu vou experimentar os poderes do mundo vindouro aqui. Diga comigo, vamos dominar sobre doenças e enfermidades. Pergunta para mim, outro benefício do mundo vindouro. No milênio, há uma promessa de Deus de que a prosperidade nessa terra vai culminar como foi criada no Éden. Por isso que o mundo está em crise. Mas nós estamos em Cristo. E porque estamos em Cristo, há um poder do mundo vindouro que vai operar nos filhos de Deus, que vai te fazer prosperar. As riquezas vão vir para você. Os seus bens vão durar mais do que o que não serve a Deus. Ladrão não vai entrar na sua casa. Pessoas vão com sua cara e vão querer te abençoar, eu nem sei porquê. Mas eu quero favorecer você. As portas vão se abrir. Os poderes do mundo vindouro vão operar naqueles que vão além do leite. Por quê? Porque esses poderes do mundo vindouro é a glória de Deus em nós. Eu declaro mudança em situações na sua vida que você pensava que era impossível. Eu declaro a intervenção de Deus. Portas sendo abertas, favor, graça. Se tinha algum ventre aqui que não gerava filhos, eu declaro a fertilidade na sua vida. O medo já não te dominará mais. Mas uma ousadia, fruto da palavra de Deus no seu coração, vai se erguer em você. E essa palavra vai produzir frutos na sua vida. Onde você chegar, ela vai florescer. Porque Deus diz em Isaías 55, que a sua palavra não tornará para ele vazia, mas produzirá, fará aquilo, executará aquilo pela qual ele enviou ela. A palavra vai produzir resultados. Não é minha, é de Deus. Ele está dizendo, vem, prova. Se submete, fique cheio da minha palavra, eu vou me revelar a você. Você vai conhecer a minha glória. Porque esse é o plano de Deus, destinados à glória. Eu não sei qual opressão o diabo está fazendo contra você. Eu sei que a luz dissipa as obras dele. A palavra destrói as obras dele. Se é doença, vai ser destruída. Se é circunstâncias,
Elas vão se desmanchar na sua frente como se fosse uma pedra de gelo no sol muito quente. Mas ela vai produzir resultados. A palavra vai ter um grande efeito na sua vida. Chegou o tempo, irmãos. Certamente você já viu na Escritura, quando Jesus chegou perto de um homem. A unção e a glória estavam nele. Mas Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? O homem era cego. Era lógico que era que ele fosse curado. Tem coisas que Deus sabe, mas Ele está perguntando para você, o que você quer que eu faça? Você tem que estar com um desejo de que coisas aconteçam na sua vida. Ah, mas eu não mereço. Eu fiz isso, isso e isso no passado. O sangue de Jesus te perdoa, te purifica, te santifica. Deus, Ele tem um plano de iniciar uma nova vida com a gente, numa posição de justiça. Ele diz, não me lembro das coisas passadas, das antigas. Elas passaram, tudo se fez novo. Chegou um novo tempo na sua vida. Sabe como é conhecido o milênio? O milênio da paz. Meu querido, você vai ter tanta paz na sua vida, que algumas pessoas vão até pensar que você está louco. Uma paz que excede todo entendimento. Eu sei que muitos de nós fomos treinados desde a infância a nos preocuparmos, nos desgastarmos, a vivermos ansiosos. Mas quando entramos no reino de Deus, Deus vai desprogramar tudo isso. Meu filho, você tem que andar debaixo da minha paz. Isaías 35, ele diz que vai nos coroar com alegria eterna. E Isaías 55 diz que em paz e alegria saireis. Você vai ser guiado por essa paz. Ela não somente vai te assistir, mas vai te guiar. Guiado por Deus, pela paz de Deus. Chegou o tempo de você não ficar mais tentando acertar. Mas o Senhor está dizendo, eu quero te guiar com muita precisão. Eu quero me manifestar a você. Na sua vida, você precisa se colocar naquele lugar onde você vai ouvir Deus falando com você. Como aconteceu com os magos do Oriente. Eles viram uma estrela guiando até encontrar o menino. O Senhor está dizendo que vai te guiar com tanta precisão. Mas você tem que se levantar como aquele rei no Velho Testamento, que disse, os nossos olhos estão postos em ti. Deus está te dizendo algo sério hoje, para você não se distrair. Não se distraia espiritualmente. Não pegue leve. Seja intenso. Você está bem próximo de começar a experimentar os poderes do mundo vindouro. João Batista disse que o reino é tomado por esforço. É preciso posicionamento, firmeza. E você vai experimentar. Você vai experimentar. Você vai experimentar. Vai experimentar. Malaquias 4:2 diz assim, vós que temeis ao Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Quando nos submetemos, quando crescemos, quando tomamos a palavra, Deus está dizendo, nascerá o sol da justiça. Nada está acontecendo, mas irmãos, de repente, como o sol se levanta por trás das colinas e aqueles raios vêm, uma onda de salvação, de manifestações dos poderes do mundo vindouro, vão começar a operar na sua vida, em tudo que você faz.
No dia do sepultamento do pastor Bud, eu me acordei exatamente na hora que o sol estava nascendo, com uma palavra, um sonho profético, em cima desse texto de Malaquias 4:2. E o Senhor falou comigo, naquele domingo de manhã, e disse: muitos pensam que porque o apóstolo morreu, a força da unção apostólica vai diminuir. Mas quando aquele sol se manifestou, e eu vi algo mais, depois eu conto com mais detalhes. Quando eu vi aquele sol se levantando e que eu olhei, me levantei, naquele mesmo segundo o sol estava se levantando nas colinas, o Senhor disse: este é um novo amanhecer apostólico. E depois eu compartilhei com o Guto. Aquele texto que diz: se o grão de trigo cai na terra, fica ele só. Não cai na terra, fica ele só, mas se cai, dá muito fruto. O Senhor me falou aquele texto e disse: um apóstolo está partindo, mas eu vou multiplicar a unção apostólica neste ministério. E exatamente agora, eu me vi na necessidade de dizer que a porção que cabe para esta igreja e para este trabalho em Portugal, ela está sendo compartilhada. Levante suas mãos. Irmãos, quando uma unção é compartilhada, no Salmo 92:10 diz que há uma nova força nela. Uma coisa é você estar num carro pequeno, com motor 1000, ou 2.0. Outra coisa é você estar num trator, que tem uma força que derruba paredes. As coisas vão ficar mais leves e vão produzir mais resultados. Todos podem falar em outras línguas agora? Obrigado, Pai. Eu chamo os poderes do mundo vindouro, os teus poderes, vindo na vida dos seus filhos, desta igreja, desta obra, de Isaac, de sua família, Pai, dos membros, daqueles que estão associados. Força no Espírito. Todos orando em outras línguas. Chante la frente como une suite levrende regenastuquias. Os poderes do mundo vindouro vão fluir como um rio no meio de vós, diz o Senhor. Obrigado, Pai. No Salmo 23 diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Paredes que pareciam invencíveis vão ser demolidas, porque eu vou adiante de vós, destruindo os portões de bronze e os ferrolhos de ferro. E vocês verão que eu vos enviei para cá. A ação do meu Espírito aumentará, se multiplicará, sim. Vereis os primeiros raios do sol com tanta intensidade. Os demônios ficarão ofuscados. A indiferença será vencida. Porque o meu amor se derramará. Eu atrairei muitos a mim. E vocês canalizarão esses rios do meu espírito. De várias formas e maneiras. Trarei de vários lugares, dentre este povo, desta nação, os fiéis que se unirão a vocês. Sim.
Trarei os recursos para suportar, para que a minha vontade se cumpra neste lugar. O novasuit livrendere castiquias. Darandre granastiquias. Não tutosuit lifrende gastes. Há uma intercessão do Espírito aqui. Não há nada que aconteça na terra se não for gerado no Espírito. Virá a luz, Senhor. Um grande mover, um grande avivamento, um grande despertar. Eu declaro o vento que vem dos quatro cantos no vale dos ossos secos. No refrente castantului pandavagana nashui cantres. Dalantres tuiquias. Choco prostiquina veclirinda ranastiquias. Você pode orar no Espírito Santo agora. As súplicas do Espírito estão nesse lugar. Macrondrestirias. Isso, matlefrenderes. Ichacantras. Isso, Isaac. Paulo Isaac. O Espírito se move em você. Bantui cantefrentres. Nutliridaranagastiquias. Delereneresírias. Colurondro chocoronovostiquírias. Mamparanavástiquírias. Oh. Xandalahala macatata sutlefri. Rihederegerere street tetotombro contontom monostries. A compaixão de Deus, ela se move. Os poderes do mundo vindouro liberados. Agora levanta as tuas mãos, há um bálsamo do Espírito nesse lugar. Isso. Ora no Espírito Santo. Chatacambroste frendegastiques. Antalamanagastikirias. Candarabanastu trimenevesh. Bramagastui plifrente canastuis. Undulontos tuntlesu intristiti quintes. Stutle frende chuicanas. Minha sabedoria se apegará a ti. Candano machu dereva cetris. O Espírito está se movendo. Está se movendo. Está se movendo. Eu vos chamei para a minha glória, diz o Senhor. Sim, vos chamei para a minha glória. Levanta-te e resplandece, diz o Senhor. Porque se cumprirá o que está escrito em Isaías 9. O povo que andava em trevas viu grande luz. E o resplendor da tua face será notório, Pai. Não apenas o conhecimento da tua palavra, Senhor,
Mas eu declaro que será conhecida a tua glória. Tu nos chamaste a tua glória eterna. Precioso. Eu sei que já estamos no tempo. Eu só quero ler um verso. Amém. Abre comigo 1 Pedro capítulo 5. Enquanto você adora, soluções divinas, resolução de coisas está acontecendo. Enquanto você adora, como Abraão adorou, Deus enviou anjos para libertar Ló. Quando servimos a Deus no Espírito, coisas acontecem. Algumas que conseguimos ver depois, outras a gente nem consegue. Mas coisas estão acontecendo. Diga para alguém perto de você, diga assim: enquanto adoramos o Senhor nessa manhã, Ele está trabalhando por nós. 1 Pedro capítulo 5. Talvez você diga, por que às vezes a gente chora? É uma rendição no espírito. Não é dor, não é sofrimento, é uma submissão voluntária. Olha o que diz 1 Pedro 5, verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo na vossa irmandade espalhado pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Bate em alguém perto de você e diga assim: Deus nos chamou para a sua eterna glória. Olha o verso 10 de novo. Depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, frutificar e fundamentar. Você pode concordar comigo que Romanos 8, o primeiro texto que eu li, falou sobre sofrimentos deste tempo presente, não se podem comparar com a glória. E foi Paulo. Paulo sabia escrever com mais maestria, mas Pedrão, o pescador, está dizendo que tinham pessoas sofrendo, mas o Deus de toda a graça, que nos chamou à glória, depois de ter sofrido um pouco, irmãos, quando a gente tem uma experiência com a glória, aquele sofrimento que parecia que era muito grande, fica desse tamanho. Por quê? Porque quando andamos na glória, trazemos os poderes do mundo vindouro para cá. Lembra Daniel na cova dos leões? Deus não livrou ele de entrar na cova dos leões, mas livrou dos leões devorarem. Aqueles leões viraram uns gatinhos. Diga comigo, era a glória. Quem foi que miou aí? Aleluia. Diga comigo, Ele vai me aperfeiçoar, me firmar, me fortificar e me fundamentar. Sabe de uma coisa, irmãos? Quando nos apegamos a Deus, nós nos tornamos inabaláveis. Levanta as tuas mãos, há uma estrutura celestial vindo sobre você. Se você pensava que ia desfalecer, que ia recuar, que ia
parar no meio da caminhada. Deixa eu te dizer, o Deus de toda a graça está te sustentando agora. Aleluia. Vamos ficar de pé. Exalta Ele nesse minuto. Brahma seketirimi andrestirias. Oh, Deus de toda graça, nos chamou à sua eterna glória. Brahma nastikiri andrelendrestikiri de Brahmanashiria. Bremegestiki dele vrenegastikia. Levanta tuas mãos e adora Ele um pouco. E há algo acontecendo. Há algo acontecendo. Não mais no leite. Comendo comida sólida. Porque vamos experimentar os poderes do mundo vindouro. E as aflições, os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Tudo que estava em desordem vai ficar em ordem. Por causa da palavra da fé, por causa da operação do poder de Deus. Eu declaro sua mente cativa em obediência à palavra de Deus, à palavra de Cristo. Situações serão revertidas. Você não vai desfalecer, não vai desistir, não vai voltar para uma vida natural. Ele te chamou para uma vida no Espírito, uma vida sobrenatural. Obrigado, Pai. Se tem alguém entre nós que ainda não fez Jesus Cristo Senhor e Salvador da sua vida, e você quer receber Jesus nessa manhã, talvez você seja simpatizante do Evangelho, mas não basta, você tem que crer, receber Jesus, aceitar a palavra de Deus, e uma mudança vai ser ocorrida na sua vida, vai acontecer na sua vida, amém? Alguém quer entregar a vida para Jesus, ou alguém estava desviado e quer voltar para os caminhos de Deus, faz um aceno com sua mão, eu quero. Tem alguém? Você quer receber Jesus? Amém. Temos 2 pessoas aqui. Amém. Pode vir à frente. Tem mais alguém? Uma terceira pessoa que quer receber Jesus? Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Mais alguém quer receber Jesus?